Vai valendo. Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 71, a nossa aula número 71 do nosso Raio-X da Questão. Uma série de lives e aulas que eu faço sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos, sempre abordando um tema, um tópico do direito administrativo. Nós já completamos ontem 70 lives como essa, 70 aulas. Essa é a aula 71. Então, sem mais delongas, vamos testar aqui a nossa caneta mágica. Está aqui, olha, episódio número 71. Está aí. E nós vamos abordar princípios da administração pública. E aí eu gostaria de te dizer duas coisas. Uma, não existe tema fácil que mereça você subestimá-lo para a prova. O grande problema não é você errar as questões altamente difíceis, que vai corresponder a no máximo 20% em cada disciplina. O seu problema é você errar questões facílimas ou de matérias que você abaixou a guarda, subestimou, como, por exemplo, princípios, atos. Então, há matérias que são certamente cobradas no seu concurso, que são matérias simples de compreender na maioria das vezes, mas que você não pode subestimar as revisões constantes, porque se você se esquecer de algum detalhe, alguma peculiaridade, você pode perder uma questão. E perder questão dificílima até é justificável. Significa que a maioria dos candidatos também vai perder essa questão. Agora, perder questões fáceis, só você e uma minoria estará perdendo essas questões fáceis, então nada de descuido. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, se você ainda não é inscrito no canal, agora mesmo se inscreva no canal, deixa lá o seu like, clica no sininho e, se possível, depois compartilhe com amigos, inimigos, concorrentes, compartilhe com Deus e o mundo. Tema de hoje, princípios da administração. Pode colocar aí no tópico aí do seu material, do seu rascunho, do seu caderno, princípios da administração. Beleza. E aí, eu já trouxe aqui uma espécie de raio-x, de mapa desses princípios mais importantes. Olha, o que eu tenho para dizer para você a título de introdução do nosso assunto de hoje? As relações entre a administração pública, então vamos colocar aqui, entre a administração, tá aqui, e terceiros, vamos representar aqui um bonequinho, pode ser um terceiro pessoa natural, pessoa física ou pessoa jurídica. Esse tipo de relação aqui, predominantemente, é regido por normas de direito, então direito público. Professor, significa que em nenhuma hipótese a administração pública travará relações jurídicas com terceiros pelo direito privado predominantemente? Não, está errado. Em algumas circunstâncias pontuais, a gente tem aí o principal exemplo das empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Elas exploram a atividade econômica no mercado, regidas predominantemente por norma de direito privado. O que você precisa saber é, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes que a administração pública de um lado trava relações jurídicas com um terceiro, que pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, essas relações jurídicas são regidas predominantemente por normas de direito público. E se são normas de direito público, nós estamos tratando de uma coisa, vou trocar a cor, porque eu quero dar esse destaque para você. Nós estamos falando do regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo nada mais é do que o conjunto de normas e princípios que garantem prerrogativas especiais ao poder público em suas relações com particulares, com terceiros. Vamos lá? Lentamente. Regime jurídico administrativo é um conjunto de normas e princípios, que conferem prerrogativas para que a administração tenha supremacia em suas relações com os administrados, com os particulares. Tudo bem em relação a isso? Beleza.
Esse regime jurídico administrativo, ele é sustentado, ele é amparado em dois pilares. Esses dois pilares de sustentação lógica ao regime jurídico administrativo, que eu já falei, é esse conjunto de normas e princípios que conferem prerrogativas à administração, prerrogativas ao poder público nas suas relações com os particulares. Esse regime jurídico administrativo, ele é sustentado por dois pilares, dois princípios basilares de base de sustentação. Quais são esses dois princípios? O número um deles é o princípio da supremacia. Tanto é que na sua prova de concurso, se ele falar o princípio número um que diferencia o regime de direito público do direito privado, é a supremacia. E o segundo deles, é como se fossem os dois pilares, são esses dois princípios. Princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração. Bacana? Tudo bem. Eu queria relembrar com você o seguinte. Este primeiro princípio aqui, dele decorrem todas as prerrogativas e atributos para manifestar a supremacia do poder público. Então, tudo aquilo que coloca a administração pública num degrau de prerrogativa acima em relação aos particulares, isso vem da supremacia do interesse público. Então, os poderes administrativos vêm da supremacia, os atributos dos atos administrativos vêm da supremacia, o poder que o Estado tem de intervir na propriedade privada, tombamento, requisição, servidão administrativa, tudo isso vem da supremacia. Bacana? Então, é um pilar de sustentação que o que vem depois está sustentado, está apoiado teoricamente e juridicamente nesse princípio. E esse segundo princípio, dele decorrem todos os demais princípios. Todos esses princípios que estão aí abaixo e outros mais, eu não exauri, esse rol não é exaustivo. E aí é bom lembrar que se a reforma administrativa do Estado, se a PEC da reforma administrativa passar no Congresso do jeito que está, novos princípios constitucionais, além desses, serão introduzidos. Vocês já perceberam isso lá na reforma? Tudo bem. Bom, então este é um detalhe importante. Conseguiram perceber a relação lógica jurídica de sustentação de cada um dos dois princípios basilares? Um deles, a supremacia, sustenta logicamente todas as prerrogativas da administração. E o outro, a indisponibilidade, é o fundamento lógico de sustentação de todos os demais princípios que estão aqui. Beleza. O que eu quero combinar com você? Hoje não focaremos os princípios básicos. Eu já tenho aula gravada esmiuçando o princípio da publicidade, já tenho esmiuçando outros princípios. E depois farei mais aulas esmiuçando um por um desses princípios básicos. Por que estou fazendo isso? Porque esses princípios possuem uma conotação, uma importância do ponto de vista de questões de prova muito maior. Então, eles merecem ser tratados em aulas isoladas só para eles. Como eu já fiz, por exemplo, em relação ao princípio da publicidade. Já fiz esse destaque aí. E vou fazer mais aulas para cada um deles. Eles merecem, não porque eu acho que mereça,
mas porque as questões e as provas de concurso dão tanta importância a cada um desses princípios do LIMP que eles merecem uma de nossas aulas, um dos episódios importantes. Eu já fiz um, já está aí, faltam 4 episódios para abordar. Mas nesta aqui eu queria abordar os basilares e esses princípios que chamam de princípios reconhecidos. Esses princípios, eles são implícitos ou explícitos. Alguns deles são implícitos na legislação como um todo e outros são explícitos na legislação, porém implícitos no texto constitucional. Mas vamos ver isso com calma. Eu queria destacar, e queria que você destacasse também, que os princípios basilares, e aí você não vai não confundir basilares com básicos. Os básicos estão no texto constitucional. Isso aqui, olha, texto constitucional. Aonde? Artigo 37, caput, como vocês bem sabem. Os princípios basilares, eles são totalmente implícitos. Esses dois princípios de sustentação lógica de todo o regime jurídico administrativo, de todas as prerrogativas e todos os demais princípios, esses dois princípios basilares, eles não estão expressos nem no texto constitucional, nem na legislação infraconstitucional. Eles são princípios completamente implícitos no ordenamento jurídico brasileiro. Mas nem por isso eles deixam de ter a importância basilar em relação ao regime jurídico administrativo. Feito este organograma, e você já tomando aí, visualizando o nosso roteiro, a gente sabendo que nós não vamos abordar nesta aula de hoje em específico os princípios básicos, eles merecem mais, muito mais, merecerão aulas isoladas só para eles. Nós vamos tratar dos chamados princípios reconhecidos ou também você pode dar um outro nome, demais princípios da administração pública. Vamos lá. Vou seguindo. Nazaré Oliveira apareceu aí também. Vamos lá. Prosseguindo. Para o nosso primeiro princípio, a gente começa analisando questões, destacando a abordagem que as bancas fazem sobre esse tipo de princípio e depois a gente vai para a revisão e aprofundamento. Hoje a metodologia vai ser assim. Questão número 1, olha só, o enunciado diz: acerca dos princípios da impessoalidade e da supremacia do interesse público, julgue os próximos itens. E o item diz: do princípio da supremacia do interesse público decorre a posição jurídica de preponderância do interesse da administração. Eu já até dei spoiler isso aqui para vocês na introdução. Olha, do princípio da supremacia decorrem todos ou todas, vamos destacar ainda mais, atributos dos atos administrativos e decorrem todas as prerrogativas e poderes administrativos. Então, se tem algo que precisa constar do seu material de revisão, pode ser o seu resumo, pode ser o seu esquema, pode ser o seu mapa mental, seu mnemônico. Do seu material de revisão tem de constar o princípio da supremacia
e você tem de ter essa informação de forma bem clara. Todas as vezes que você estiver estudando um dos atributos dos atos administrativos, todas as vezes que você estiver estudando um poder administrativo ou uma prerrogativa administrativa, não tenha dúvida, estamos tratando de um desdobramento, uma decorrência da supremacia do interesse público. Então, de fato, a supremacia garante essa posição de preponderância do interesse da administração, do interesse público. Beleza? Peraí. Olha só. O professor está dormindo. É óbvio que isso aqui não está errado. Está certo, o professor está doido. Confie na minha explicação, que a minha explicação tem que valer mais do que o gabarito. Correto aqui. Passei errado para vocês. Acho que eu pensei uma coisa e falei outra. Está perfeitamente correto. Do princípio da supremacia decorre a posição de preponderância? Perfeitamente correto. Então, o item está correto aqui. Corrigimos a tempo. Mas, bom, prosseguindo. Questão número 2. Questão número 2 diz: julgue o item subsequente relativo ao direito administrativo. E aí vem o item. A supremacia do interesse público é o que legitima a atividade do administrador. Até agora, tranquilo. Nós temos de um lado o administrador, o agente público, do outro a sociedade, os indivíduos, e a legitimidade para atuar com prerrogativas, poderes, a busca da realização da finalidade pública vem da supremacia. Porque basicamente a atividade do administrador, você não pode duvidar disso. A atividade do administrador, ela é pautada pela prerrogativa, ou seja, com prerrogativas e atributos. Beleza. Claro, né? Poderes. Os chamados poderes administrativos. Aí continua. Assim, um ato de interesse público, mesmo que não seja condizente com a lei, pode ser considerado válido pelo princípio maior da supremacia. Coloque uma coisa bem clara na sua cabeça. Por maior que seja a supremacia estatal, a supremacia da administração, isso não lhe autoriza agir fora dos estritos limites da lei. A supremacia tem um grande limitador. Qual é o grande limitador da supremacia? Qual é o maior, o grande, não o único, mas o grande limitador da supremacia? A supremacia não permite nada imoral. A supremacia não permite nada ineficiente. A supremacia não permite nada pessoal. Mas, sobretudo, a supremacia é limitada pela legalidade. Professor, quer dizer que a posição de supremacia do poder público, da administração, só encontra limites na legalidade? Não, também na moralidade, na eficiência, na razoabilidade, na motivação, na impessoalidade, na publicidade. Mas, sobretudo, o primeiro limitador, o primeiro balizador da ação estatal com supremacia é a legalidade. O limite da supremacia é o limite que a lei permite. Fora do que a lei permite ou autoriza, não se tem supremacia. Tranquilo em relação a isso? E é justamente por isso que a questão número 2 está errada. O grande tema aqui desta questão número 2 é o seguinte: o grande tema é: a supremacia não é absoluta, é uma supremacia relativa, e ela é relativizada especialmente pela legalidade e pelos demais princípios. Bacana. E aí a gente entra para os nossos apontamentos teóricos, de revisão teórica sobre o princípio.
para o princípio da supremacia. Então, o que a gente pode depreender? O que é a supremacia? Supremacia é uma posição privilegiada do órgão encarregado de zelar pelo interesse público. Não só o órgão, mas também as entidades. Então, a primeira coisa, a primeira concepção de supremacia do interesse público é essa posição privilegiada de ter vantagens legalmente autorizadas em relação aos particulares com quem a administração esteja travando relações jurídicas. Prosseguindo. Posição de supremacia do órgão nas relações com os administrados. Aí vem poder de polícia, vem poder disciplinar, vem as prerrogativas todas. Além disso, acarreta a exigibilidade e a executoriedade dos atos administrativos. Vejam, os atos administrativos só são exigíveis pela própria administração ou executáveis pela própria administração. Vou colocar aqui, ó, pela própria administração. A administração só pode dar exigibilidade, exercer a exigibilidade e a executoriedade de atos porque a ela foi conferida a supremacia do interesse público. Além disso, a supremacia ou da supremacia decorre a possibilidade de anulação, revogação de seus próprios atos, a autotutela. A autotutela, esse poder de desfazer um ato ainda que vá contrariar alguns interesses dos particulares. Vem da supremacia. E por último, nós temos o interesse público primário, pertencente à sociedade, e o interesse secundário relativo às conveniências do aparato estatal. Tudo isso decorre da supremacia do interesse público. Prosseguindo. Agora nós vamos para a questão número 3. Questão número 3 já diz respeito a um outro princípio. Cada grupo de questões aqui da nossa aula de hoje vai ser a deixa, o gancho para nós abordarmos o princípio seguinte. Primeiro questões, análise de questões, verificação de qual é a abordagem e o que é importante naquele princípio, depois revisão e aprofundamento do princípio. Primeiro questões, depois princípios. Essa é a metodologia da nossa aula, da nossa live de hoje. Prosseguindo. Beleza. Questão número 3. A questão 3, o enunciado diz: acerca do direito administrativo, julgue os itens a seguir. E aí o item diz: o sistema administrativo ampara-se basicamente nos princípios da supremacia do interesse público, nós já vimos que sim, sobre o particular, e da indisponibilidade do interesse público pela administração. Eu trouxe essa questão para te mostrar o seguinte. Correto. Ora, o examinador, a banca examinadora, trata só do princípio da supremacia, isoladamente no item. Outra hora ele trata isoladamente só da indisponibilidade do interesse público. E outras vezes ele trata conjuntamente, como é o caso dessa questão, afirmando que esses são os dois princípios que amparam, que sustentam, amparam. São os princípios basilares que sustentam o sistema administrativo, o regime administrativo sobre o qual nós vivemos. Prosseguindo. Questão número 4. Questão 4, enunciado diz: a respeito de órgão público, agente de fato e princípios da administração pública, julgue os itens que se seguem. Só gostaria de fazer aqui o meu merchan. Se eu não me engano, salvo se a memória não estiver me traindo, ainda está no ar uma live épica, homérica, canônica que eu fiz diferenciando agente público, agente putativo e agente de fato. E inclusive nesta live
está aí disponível no canal, eu mostro para você questões de prova que chamam pelo sinônimo. Agente de fato é sinônimo de agente necessário. Quem usa isso é a banca Sebrasp. Mas isso aí é só o meu merchan aqui no canal, disponível para você. Procura aí. Salvo muito engano, esta aula ainda está disponível. Eu deixei disponível porque realmente é uma aula épica, canônica, em que eu faço a diferenciação entre agente público, agente putativo e agente de fato. Tudo isso em cima das questões na nossa lógica do raio-x da questão. Mas prosseguindo isso aí, vamos para o item. Vamos para o item. O item diz: segundo o princípio da indisponibilidade, o agente público não dispõe livremente dos bens e do interesse público, devendo geri-los da forma que melhor atenda à coletividade. Tá perfeito. Tá correto. A indisponibilidade, o princípio da indisponibilidade, significa o seguinte: os agentes públicos, sejam eles quais forem, agentes políticos, agentes militares, administrativos. A indisponibilidade estabelece o seguinte: a não disposição livre sobre bens. A não disposição livre sobre interesses. E a não disposição livre a direitos. A administração pública, nos termos da legislação tributária, tem o direito de instituir e cobrar certos tributos constitucionalmente autorizados. A administração não pode simplesmente, do nada, o agente público falar: não, resolvi não cobrar o tributo nessa situação aqui. Isso é preciso de autorização legislativa, de aprovação do Congresso. Por quê? Porque a cobrança de tributos são atos plenamente vinculados, tem de fazer, assim como não tem livre disposição. Em outras palavras, os agentes públicos não têm livre deliberação ou disposição de como usar, dispor, vender, utilizar bens, direitos e interesses que pertencem à administração e que, por sua vez, pertencem à coletividade. Eles são meros gestores públicos, eles não são titulares, proprietários daqueles interesses. Então, eis aí a lógica da questão 4. E para isso, a gente parte aqui para a análise do princípio da indisponibilidade do interesse público. Aí. Quais são os aspectos teóricos conceituais relevantes para provas de concurso que você precisa compreender ou se lembrar em matéria da indisponibilidade do interesse público? Primeiro, quem detém apenas poderes instrumentais, são os agentes, a consecução de um determinado fim não possui a prerrogativa de abrir mão deles, e aí eu quero que você complete literalmente assim, ó, livremente. Os agentes públicos até podem abrir mão de direitos e interesses públicos quando e nos termos exatos em que a lei autorizar. Prosseguindo. O outro aspecto importante diz: o administrador não pode gerir o Estado desvinculado do interesse público. Então, o que ele está dizendo? O interesse público sempre
em primeiro lugar. A prática de qualquer ato, a utilização de qualquer bem, a disposição de qualquer interesse deve levar em consideração, primeiramente, a satisfação, a concretização, a realização do interesse público. Prosseguindo, o outro aspecto que decorre aí da indisponibilidade: não dispor com liberdade dos deveres integres à tutela do administrador. Ou seja, os deveres, direitos, prerrogativas, funções que são colocadas nas mãos do gestor público, do administrador, do agente, isso que é entregue a cargo e à responsabilidade dos agentes e administradores públicos, isso não pode ser livremente exercido ou disposto. Isso é uma prerrogativa de agir obrigatoriamente nos termos que a lei manda agir, quando manda agir, como manda agir e por que deve agir. Então, tudo isso tem a ver com o condicionamento. Estamos falando do condicionamento da atuação dos agentes públicos. São condicionados. Os agentes públicos são condicionados a atuar sempre pautados, orientados, submetidos à realização do interesse público. E a gente prossegue para dizer o seguinte: do princípio da indisponibilidade do interesse público decorre o dever de prover a coisa pública com equidade, isonomia, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e demais princípios. Em outras palavras, nada que se faça no exercício da função pública pode ser desconecto ou desligado da observância dos princípios. Traduzindo esse último aspecto aí, é dizer o seguinte: o princípio da indisponibilidade impõe, vamos colocar isso, ele impõe, a indisponibilidade impõe a observância de todos os demais princípios. É isso que se tem como desdobramento importantíssimo do princípio da indisponibilidade do interesse público. Prosseguindo, o que eu gostaria de destacar para você é o seguinte: eu não sei se você percebeu, mas nós temos a supremacia do interesse público e nós temos a indisponibilidade do interesse público. Professor, por que o senhor está repetindo isso? Eu não sei se você percebeu, mas se a gente considerar que esses dois princípios basilares são como dois pilares de sustentação de um grande edifício, de um prédio, e esse prédio seria o regime jurídico administrativo, com suas regras e demais princípios. Se a gente pensar desse modo, que esses dois princípios basilares são os únicos dois pilares que sustentam um enorme de um edifício, representando esse edifício o regime jurídico administrativo, é como se esses dois pilares tivessem como seu material essencial, o seu cimento e firma, o mesmo elemento, interesse público. E aí não custa saber o que é
o interesse público? O que é o interesse público? Parece uma pergunta óbvia, parece uma pergunta boba, parece um tema simples, mas suponhamos que o divisor de águas entre você entrar agora mesmo em um cargo público ou não fosse você fazer uma redação de 30 linhas falando sobre o interesse público. Definição, características, com precisão cirúrgica. Será que esse cargo seria seu? Se é um tema tão óbvio assim, eu te pergunto: se o divisor de águas entre você e o cargo dos seus sonhos fosse uma redação para você dissertar sobre interesse público, como é que você sairia? Como é que está a sua bagagem? Como é que é isso? Beleza. Olha, tome cuidado. Tome muito cuidado. Com o quê? Cuidado. Cuidado. Qual é o cuidado que você deve tomar? Qual é o cuidado? Não associar com interesse da maioria. O principal e maior erro que você pode cometer quando for raciocinar sobre o que é o conceito de interesse público é achar que o interesse público é a resultante dos interesses da maioria dos membros de uma coletividade. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Esse camarada aqui, olha, é o nosso amigo que está aí, Célio Liberato. Se eu escrevi certo o nome do rapaz. Meu amigo Célio Liberato. Se eu fizesse uma grande indagação ao Célio, eu quero que ele me responda imediatamente para saber se faz sentido o que eu estou explicando. Então, vou fazer uma grande charada para ele. Está aqui, olha. Uma grande interrogação para ele. Meu amigo Célio Liberato, você tem interesse em receber uma multa de trânsito? Vou perguntar. Quer uma multa? Pergunta simples. Sim, não ou oxe? Diga lá, meu amigo Célio. E nesse mesmo tempo, eu estou falando aí, tomando para Cristo, né, para exemplo, meu amigo Célio, mas você que está aí me acompanhando pode responder também. Quer receber uma multa? Faça esse exercício. Entre aqui na brincadeira comigo para ver se faz sentido o que eu vou demonstrar para você. Quer receber uma multa? Vamos ver se ele se manifesta aí. Sim ou não? Eu quero só sim ou não. Quer receber uma multa de trânsito? É isso que a gente está trabalhando aí. Sim ou não? Será que ele já dormiu? Tô achando que ele já dormiu. Foi embora. Os outros podem responder também. Quer receber uma multa? Sim ou não? Simples. Sem pegadinha, sem esqueminha, sem nada. Só isso. É seu interesse receber uma multa? Sim ou não? Pronto. O Célio respondeu. Não. Ele respondeu não. Beleza. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta ao Célio. Célio, meu amigo, e os outros também.
Você quer que seja aplicada multa àquelas pessoas que descumprirem, aos condutores que descumprirem regras de trânsito, e dessa maneira, ao descumprir as regras de trânsito, expor a risco eles próprios, você, a sua vida, o seu patrimônio, a vida dos pedestres e outras coisas mais. Então, eu quero te perguntar o seguinte: de todos nós que estamos circulando no trânsito das cidades, qualquer de nós que cometer uma infração, você quer que ele seja multado como forma de inibir para que ele não volte a cometer essas infrações, infrações essas que expõem a risco o seu patrimônio, a sua vida, a sua integridade física e das outras pessoas, do ciclista, dos pedestres. Você quer que as pessoas sejam multadas assim, incluindo você, para que todos nós tenhamos uma inibição para não cometer infrações de trânsito que exponham os outros a risco? Você quer que todos sejam multados, inclusive você? Sim ou não? Então, você quer multa para infratores de trânsito? Aí a pergunta. Aí, a singela pergunta. Beleza. O Célio disse sim, sim. Olha, a primeira pergunta eu disse: Célio, quer multa? Quer tomar uma multa? Ele diz não. Aí eu pergunto: quer que todos sejam multados, inclusive você? Aí ele diz sim. Deixa eu perguntar uma coisa. O Célio é esquizofrênico? É ele mesmo, Irene? Não. Isso que aconteceu com o Célio deve acontecer com todos nós numa sociedade. Porque o que aconteceu aqui foi algo muito simples. Esta primeira resposta do Célio foi na sua dimensão individual. Ele está pensando só em si, egoisticamente. Ele está pensando que é só ele e o mundo e mais nada. Aí faz todo sentido ele responder não, quer tomar uma multa. Agora, quando ele pensa na coletividade e quando ele pensa nas consequências negativas de todos, sofrendo o risco de todos por infrações absurdas de trânsito, ele quer um freio inibitório. E aí ele quer a multa. E aí ele está pensando na sua dimensão coletiva. Ele está pensando nele como membro integrante de uma coletividade que igualmente está convivendo como ele, lá dentro. Tranquilo? Beleza. O grande problema, ou a grande solução, é que, a partir do momento que estamos vivendo em coletividade, dois ou mais, ou seja, desde quando a Eva bíblica entrou na parada, dois ou mais, desde quando ela entrou na parada, este interesse tende a prevalecer sempre que ele se chocar com esse interesse. Esse é o mundo ideal que programamos no nosso ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico não precisa acontecer no mundo real. É bom que ele aconteça. É bom que ele aconteça. É bom que ele aconteça. Eu acho que todos vocês devem ter visto o ocorrido com o Novak Djokovic, tenista lá, campeão do mundo, festejadíssimo. E ele cometeu, ele praticou uma atitude. Eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida. Ele não fez aquilo de forma intencional. Ele não estava com raiva da juíza de linha. Ele estava com raiva da situação, dele mesmo, da falha dele. Mas ele não é daquele tipo, não, de pessoa vingativa, explosiva. Não é.
mas ele produziu uma conduta ilícita. E essas condutas foram proibidas justamente porque algumas delas poderiam dar no que deu. Lesionou, ainda que não tão gravemente, mas lesionou uma pessoa. Expôs a risco alguém que estava ali colaborando para o fair play, o jogo limpo, a competição desportiva, a disputa limpa, justa, o espetáculo. Então, a ordem normativa do torneio, as regras, criaram aquela drástica punição para que ninguém cometa atos como aquele, porque por mais que o ato não tivesse causado a lesão, ele pode vir a causar a lesão. É a mesma lógica do dirigir embriagado. Se eu for permissivo com você dirigir embriagado, amanhã ou depois você pode perder o controle do veículo, atropelar e matar alguém. Então, ali foi uma exemplar aplicação da ordem jurídica interna do torneio. Eu não quero saber se ele é o primeiro do mundo, se ele tem uma conduta impecável, se ele sempre foi educado. Ele cometeu um ilícito. E por mais que não tivesse lesionado alguém, o ilícito em si é proibido e é punido para que não se cometa o ilícito, a conduta antidesportiva, o unfair play, e por isso ele foi desclassificado do torneio inteiro. Nossa, mas foi um excesso. E se a bolinha tivesse pegado de um mau jeito e tivesse cegado a juíza? Para a vida inteira. Ele perdeu um torneio. Para servir de exemplo para ele e para todos os demais jogadores que estão no circuito ou que vão entrar, os jovens, sabe? O número 1 do mundo foi punido por aquilo que muitos acham que foi uma besteira, mas não foi, porque o resultado mostrou para todo mundo por que aquele tipo de conduta é proibida. Porque um espetáculo não pode se transformar numa tragédia, uma coisa feia como aconteceu, por displicência, descumprimento das regras pré-definidas para os atletas. Essa é a mesma lógica. Então, a partir do momento que você começa a conviver em um ambiente coletivo, este sim aqui deve suplantar esse não. Conclusão: o interesse público é a resultante da totalidade dos interesses dos indivíduos de uma coletividade considerados, vou apagar porque está errado, considerados em sua dimensão coletiva ou pública e pelo padrão do homem médio. O senso comum. Se você tomar como referência o senso comum, o homem médio, nem o inteligentão, nem burraldo, uma pessoa razoável, de bom senso, de boa consciência, honesta, com a lisura, ela vai obrigatoriamente reconhecer que certas atitudes devem ser evitadas. Então, quando se fixou aquela regra lá no tênis, regra esta que gerou a desclassificação do número 1 do mundo, o maioral do circuito no momento, ou um dos 3 maiorais, aquela regra sentaram e perguntaram o seguinte:
o padrão do homem médio, ou seja, o homem ou a mulher de bom senso, com razoabilidade, que pensa nas consequências positivas e negativas de suas condutas. O que ele diria? Que este tipo de comportamento em quadra é completamente proibido. Independentemente do resultado, ele vai ser punido. Para que outros e o mesmo atleta não volte a cometer atos como aquele, porque pode dar no que deu. Mesmo que não tivesse ocorrido a lesão, o ato em si é punível com a desclassificação. Tudo bem em relação a isso? A mesma lógica aqui. Então, o padrão do homem médio não é o pensamento, o interesse da maioria. Todos pensam daquela maneira quando você utiliza a regra do homem médio, do padrão do homem comum. Então, interesse público é a resultante da totalidade do que deseja o indivíduo, se você considerar que esse indivíduo tem o padrão do homem médio e que ele está pensando em si mesmo do ponto de vista de membro de uma coletividade. Aí ele vai querer, como o Célio quis, este sim. Ele vai querer este sim. Sim, com certeza. Eu sempre gosto de arrematar esse tema fazendo um último exemplo, que eu acho que eu devia patentear esse exemplo. Esse exemplo nos mostra com clareza solar essa dicotomia entre interesse individual egoístico e interesse coletivo dentro de uma sociedade. E qual deve prevalecer, nós já sabemos. Olha, SAMU. Eu pergunto ao Célio e aos demais: vocês concordam em fazer um altíssimo investimento financeiro com os nossos tributos para manter serviços de resgate e salvamento de urgência, como SAMU e Corpo de Bombeiros? Para você ter uma ideia, esses dois são dos serviços mais caros que nós temos na estrutura de serviços do Estado. Helicópteros do bombeiro, profissionais altamente treinados e normalmente remunerados, equipamentos caríssimos. Este serviço de resgate e salvamento vai consumir grande parcela de nossos recursos públicos, nossos impostos. Você está disposto em arcar com isso, que os nossos impostos seja pago para isso? Sim ou não? Você deseja que se mantenha esse tipo de serviço na coletividade? Sim ou não? Sim ou não? O Sérgio está dizendo, sim, tem que manter o SAMU. Olha, estou dizendo para você, é caríssimo isso aqui. Sim. Então, se você quer tanto e quer pagar tanto com seus tributos por esse serviço, eu vou te fazer uma outra pergunta, eu quero a sua resposta muito honesta. Você quer usar hoje mesmo o SAMU? Se você está disposto a pagar com seus tributos um serviço caríssimo, é porque você deve estar pensando na coletividade. E deixa eu te perguntar, você quer usar ao longo da sua vida? Você quer precisar do SAMU hoje? Para você? Seus entes queridos? Deixa eu te perguntar, você quer o SAMU? Sim ou não? Sim ou não? Célio já gritou logo, não. Então vejam, quando você responde sim para manter esse serviço caríssimo na sociedade, para atender todo mundo, você está pensando com a sua dimensão de coletividade. Ou seja, qualquer um, especialmente que não seja você, qualquer um que precisar de um resgate e salvamento de saúde com urgência, é para ter esse serviço. Você está disposto a pagar caríssimo. Mas quando eu te pergunto da sua esfera individual, íntima, você quer usar o SAMU? Você fala, jamais na vida, eu quero passar por essa vida sem nunca precisar ser resgatado pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros. Nem eu, nem a minha família, meus queridos, entes queridos. Então isso mostra essa dicotomia entre
o indivíduo na sua esfera pessoal, individual, na coletividade, e o indivíduo na sua esfera coletiva, na sua dimensão coletiva. E é justamente por isso que, se você tiver um top plano de saúde já com a ambulância, você não pode dizer: eu já tenho meu plano de saúde, eu não quero gastar dinheiro dos tributos com o Corpo de Bombeiros ou SAMU. Você não pode falar isso, por quê? Porque a dimensão coletiva sua tem que se sobrepor à sua dimensão individual quando você está numa coletividade. É a mesma lógica que se aplica para as regras do tênis que aconteceu lá com o Novak Djokovic. Se você não percebeu, entra aí no YouTube depois e pesquise o que aconteceu com ele. Ele foi eliminado de um torneio gigantesco que ele tinha grandes chances de chegar à final e ser o campeão, porque ele cometeu um ilícito das regras do torneio. Prosseguindo, agora a gente vai para a questão número 5, que diz respeito a um outro princípio. A questão número 5 diz: acerca dos princípios da administração pública e da administração direta, julgue os itens subsequentes. E aí diz o seguinte: o princípio da razoabilidade impõe à administração pública a adequação entre meios e fins, não permitindo a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Perfeito isso aqui. Isso está correto. E isso você encontra no artigo 2º, parágrafo único, inciso 8º e 9º da lei. Não é 8, meu. Não é 8 da lei, vamos lá, 9784/99, lei federal. Especialmente o inciso 9 ali vai descrever exatamente como está aí, que é o princípio da razoabilidade. A razoabilidade é a ideia do bom senso. Da atuação sem excessos. E aí a gente prossegue para analisar aqui o princípio da razoabilidade. Princípio da razoabilidade. Princípio da razoabilidade, de forma bem resumida, significa que a administração pública, no exercício ou na prática de atos discricionários, deve atuar de forma racional, sensata e coerente. Então vejam, é uma atuação racional, sensata e coerente. Não pode passar da conta, não pode ser incoerente, não pode ser insensato, estúpido, irracional. E aí, eu gosto de trazer esse conceito aqui do mestre Fábio Correia Souza de Oliveira. Ele diz assim: o razoável é conforme a razão, racionável, apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar, expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre o efeito e uma causa. É o contraposto ao capricho, ou seja, é o oposto do capricho e da arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em dada comunidade. Para mim, é um dos mais claros e sensacionais conceitos, aquilo que melhor traduz a ideia de razoabilidade. Razoabilidade.
E quem tem o mínimo bom senso, cidadão comum, não precisa ser estudado, cientista, PhD, ele vê aquela atuação do poder público, não é o excesso por si só que torna a coisa desarrazoada. É quando se mostra excessivo para aquela circunstância. Nós tivemos aí nos telejornais situações de vítimas com refém, em que foi encaminhada a força tática da polícia e se cogitava promover uma execução. Uma execução, né? É uma conduta letal da polícia contra o sequestrador, a pessoa que mantinha alguém com refém com iminente risco de vida, uma faca na garganta, alguma coisa assim. Tivemos aqui em Brasília, no caso de Ceilândia, o sujeito que pegou uma funcionária lá, uma atendente numa loja, e ele acabou sendo executado. A execução é uma ação drástica, né? É uma ação de comprometimento letal? Sim, é drástico, mas foi em resposta depois de várias tentativas de negociação, de liberação da vítima e de uma iminência de um risco do sujeito puxar o pino lá de uma granada que ele estava e acabar com tudo. Então ele foi executado antes. Então é só para você ter essa noção de que você não pode olhar só para a conduta, você tem que olhar para o contexto e ponderar com todos esses elementos que estão aqui disponíveis. Com todos esses elementos que estão aqui disponíveis. Beleza. Eu tenho certeza que você não achou que a gente ia finalizar com calma, detalhamento, análise, como é a tradição aqui no Raio-X da Questão, nada assodado, nada na correria, nada no vamos. Analisando, evoluindo passo a passo, jarda a jarda, analisando detalhes, fazendo conexões, apontamentos, exemplos, casos, situações que permitem esclarecer. Essa é a ideia. Então, trabalhando assim, a gente não teria condições de trabalhar todos os princípios que eu quero trabalhar um dia só, senão a gente ia varar a noite adentro, vocês estão cansados, alguns trabalharam o dia todo. Nós vamos interromper a nossa aula nesse ponto e no próximo episódio a gente continua, vai ser a parte 2 dessa abordagem dos princípios. Não é a primeira vez que fazemos isso aqui no nosso Raio-X da Questão. O propósito aqui é análise, revisão, aprofundamento, esquematização, calma para você compreender tudo isso, beleza? Então, a gente vai encerrar aqui essa nossa primeira etapa. Peço que vocês revisem esse que a gente já estudou, peguem, filtrem lá no site de questões mais questões sobre esses tópicos e façam mais. E no nosso próximo episódio, episódio 72, a nossa live amanhã, a gente vai continuar de onde paramos. De qualquer forma, eu já te peço, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, divulgue aí o nosso trabalho, as nossas reuniões que estamos tendo aí. Eu agradeço a sua participação mais uma vez, vocês que estão aí todos os dias comigo, dando valor. Na verdade, nada aqui é de graça. Eu estou investindo o meu tempo e a minha dedicação para entregar esses conteúdos a vocês e vocês não estão recebendo totalmente de graça. Vocês estão comprometendo o tempo e dedicação de vocês para retribuir acompanhando esse material. Então, é uma troca justa, porque é tempo e dedicação versus tempo e dedicação. Beleza? Bacana. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero todos vocês amanhã no nosso próximo episódio, episódio número 72 do Raio-X da Questão. Um forte abraço, bom descanso para quem for descansar e bons estudos para quem ainda for estudar um pouquinho hoje. Tchau, tchau.